Olá, gente! Chegou a hora do programa Raízes Jornalismo Cultural. O destaque de hoje é o escritor e o mecenas da cultura Antônio Almeida. O programa Raízes Jornalismo Cultural começa já. Você já conhece o Cartório Mais? A gente realiza serviços cartorários em todo o Brasil, de forma prática, ágil e segura. Aqui, você faz operações como reabilitação de crédito, solicita certidões em qualquer lugar do Brasil e você ainda pode aproveitar as vantagens da Pasta Mais, que reúne todos os documentos necessários para o crédito imobiliário. Visite uma de nossas unidades e conheça as facilidades de outros serviços cartorários. Já está nas bancas a revista Raízes Jornalismo Cultural, feita para quem gosta de cultura, arte, conteúdo e qualidade gráfica. Revista Raízes Jornalismo Cultural, simples e diferenciada. O programa Raízes Jornalismo Cultural de hoje recebe o mecenas da cultura, escritor Antônio Almeida. Uma alegria receber você aqui de novo, Antônio. A alegria é toda minha, né, de poder estar aqui com vocês para um público tão seleto, que é o público de vocês, que a cultura a gente tem que imaginar que existe um público seleto. Muitas das vezes as pessoas querem elitizar a cultura, mas não tem jeito de elitizar. São nós que somos a cultura, né? Pessoas simples, comum. E aí, para mim, é uma honra receber o convite de poder estar aqui com vocês, falando sobre a cultura, sobre o livro e tudo mais que vocês precisarem esclarecer aí para nossa queridos ouvintes. E aí, Edivaldo Lourenço, vamos em frente aí, hoje entrevistando o Antônio Almeida, né? Uma alegria para nós. O Antônio Almeida, uma vez eu escrevi uma crônica sobre o Antônio dizendo o seguinte, que o Antônio, ele não sabia que era impossível e foi lá e fez. É claro que eu estava repetindo um escritor francês chamado Cocteau. O Antônio vem de uma origem, assim, como eu, que vem de uma origem rural, de pequena cidade, e foi mexer exatamente com uma coisa que parece que é muito sofisticada, que é com um livro, né? E o Antônio está se dando bem no sentido de que ele serve à comunidade, a comunidade confia nele, né, de ser o sujeito que faz livro em Goiás. E isso é muito bom. E ele não só faz, como agora ele fez um levantamento interessante sobre as culturas populares, que eu acho que é o principal tema de hoje, o nosso assunto, né? É verdade. E o Antônio Almeida, né, um mecenas da cultura, um mecenas da literatura. Não tem ninguém em toda a história de Goiás, eu imagino, que tenha estimulado, incentivado mais a literatura em Goiás do que o Antônio Almeida e a família Almeida lá na gráfica Kelps, né? Bom, Antônio, você é do interior e tem, assim, uma formação dentro da cultura popular goiana, né, e com a Folia de Reis e com outras manifestações. E esse livro que você escreveu e que traz você ao programa Raízes Jornalismo Cultural, que é Manifestações Culturais em Goiás. Bom, a gente no interior começa a aprender a cultura popular desde cedo, né? Você chegar a ir para o circo, não é? A Folia de Reis, enfim, isso aí começou nessa época mesmo, quando você era criança, Antônio? Conta um pouco para nós dessa sua predileção pela cultura popular goiana. Na verdade, como você bem disse, no interior a gente não tem o que ver, né? Tem lá um cinema, mas o que eu gostava mesmo era de ver movimentos ao vivo, né? Aqueles eventos que aconteciam ali naturalmente. E naquela época, na Fazenda Boa Vista, no município de Rio Verde, a 17 quilômetros de Rio Verde, aí lá tinha as tradicionais folias, né? Meu avô, pai da minha mãe, ele era um tirador de folia, todo ano, na época certa, ele fazia folia e fazia o cortejo lá, grande, todo mundo a cavalo, não tinha caminhão nem carro naquela época. E aí a gente ficava feliz. E
e naturalmente, por ser ele o pai da minha mãe, sempre posava, dava a trajetória para posar na nossa casa. E aí eu cresci com aquela vontade, aquele desejo com aquilo no sangue, na verdade, e desejo de estar conhecendo mais e mais manifestações que existem, principalmente em Goiás. Rio Verde quando tinha circo, era muito atuante naquela época, o circo, e aí nós tínhamos uma particularidade lá em Rio Verde, que o Silveira e Barrinha, uma certa época, foi num circo lá, apresentar no circo, e namorou duas irmãs, os dois cantores, né, namorou duas irmãs que era nossa vizinha de fazenda. E aí casaram, e ali foi festa, mas festa para valer mesmo. E casaram lá. E aí a gente acabou que ficou com isso no sangue, cresceu com esse desejo de estar nesse meio cultural. Parece até que é por acaso que isso acontece, né? Mas nós crescemos com isso no sangue, de fazer cultura, achando que isso era um bom negócio. E não é um bom negócio financeiramente, mas é um bom meio de se viver e de conviver. É um bom meio de passar o tempo, né, Antônio? É um bom meio de passar o tempo. Na realidade, toda manifestação cultural é uma forma de lubrificante para a sociedade deslizar, né? Se não tiver, é igual um motor, se não tiver um óleozinho ali para as peças ficar engrenado ali, não vai dar certo, né? E essa questão que você falou, Antônio, é muito interessante, que outro dia eu estava vendo uma pessoa importante dizendo o seguinte, né? Com as dificuldades que hoje está o Estado, o município, essas coisas, gastar dinheiro com cultura é desperdício. Assim, é uma visão equivocada, porque o Estado é como um corpo, né? Eu até argumentei, doutor, mas o Estado é como um corpo. O corpo, por estar sobrecarregado, ele não pode dispensar de funcionar um rim, por exemplo. Vai ter que fazer o coração bater e o rim também. Você está entendendo? Então, a cultura é como se fosse um rim de um corpo, é aquilo que filtra todo o sentimento de uma sociedade. Uma sociedade sem cultura, uma pessoa sem cultura é um troglodita. Você imaginou uma sociedade troglodita? Então, o Estado, mesmo com dificuldade, ele tem que dar conta da saúde, da educação, da segurança e da cultura. Se não tiver esse item, o Estado vai estar, a partir daquele momento, a sociedade começa a necrosar. É como um sujeito sem rim que vai ter que fazer hemodiálise. Mas dito isso, Antônio, faltando a questão da folia, engraçado é que a folia de Reis, ela traz embutida nela, eu também sou filho de tirador de folia, a folia de Reis traz uma série de manifestações, né? A folia de Reis, por exemplo, vai posar na sua casa. Aí depois da janta, tem as cantorias da pós da folia, depois da janta tem um terço, né? Depois do terço tem um catira, depois tem um baile, né? Então, assim, ele é só uma desculpa para uma série de manifestações que tem ali dentro da comunidade. Exato. E ali começam os namoros, viu, Doracino? Começa os namoros, o filho da vizinha, o sujeito conhece o filho da vizinha, começa a namorar. Então, muitas famílias começam nos postos de folia, nos almoços, nas entregas de folia, começam a surgir ali e começa a integração ali. Não é assim, Antônio? Com certeza, você falou a pureza da verdade. Porque nas fazendas, principalmente, não é fácil de ficar encontrando, arrumando namorada. Não tem vitrine para você ver as pessoas. Não tem. Então, são nesses eventos que ali realmente se encontram, trocam olhares, não, gostei dele, gostei daquele, e ali começa realmente. Olhares e outras coisas mais. Né? Você falou um negócio muito interessante. Eu me deparo muito com isso, mas eu sou uma pessoa que não desisto. Muitas das vezes, alguns amigos meus que são pessoas de muito poder aquisitivo, fica falando, Antônio, você é louco mexer com isso, para com isso, não vai mexer, isso não te dá dinheiro, não te dá retorno. Eu falei, mas não sei por que eu gosto disso, eu não vou deixar porque eu tenho em mente que um povo sem estar resgatando o seu passado, trazendo para o presente aquilo que está no nosso sangue, como que vai ficar as nossas futuras gerações? Vai ficar desnorteado, sem saber como que era esse mundo. Então as pessoas falam desse jeito, para que mexer com isso? Para quê?
mas as pessoas porque não entendem o quanto é importante o que a cultura faz no ser humano, né? Você pode ter certeza absoluta que uma pessoa que tem a cultura no sangue, que convive com a cultura, ele não é um ladrão, não vira um criminoso, não assalta, não é nada. Ele vai se tornar não é um drogado. Ele são vai se tornar uma pessoas pessoa melhor, de bem, né? Só pessoa de bem. Não tem pessoas que não são de bem nesse meio nosso. Então, eu acho que isso aqui me fez com que eu me agradasse mais nesse meio cultural. O programa Raiz e Jornalismo Cultural volta já já. Some não. O programa Raiz e Jornalismo Cultural de hoje entrevista o escritor, o mecenas da cultura, Antônio Almeida, autor aqui do Manifestações Culturais em Goiás. No bloco anterior, Antônio, viu, Edivaldo, vocês falavam aí da importância que tem a cultura. E é bom que a gente também destaque, e o Antônio e vocês falaram sobre a cultura popular também, né? E que, às vezes, a gente se depara com pessoas lá da roça, embora não tenha cursado nenhuma faculdade, mas são pessoas muito cultas, porque cultura, segundo alguns idealizadores do processo cultural, é tudo que acontece à nossa volta. Né? Do ponto de vista antropológico, cultura é toda a atividade humana, né? Toda atividade Todo humana. comportamento humano ela é motivada por uma cultura, ou é geradora de uma cultura. Toda ela transcende do lado prático para o lado simbólico. Né? Então, tudo que nos circula, tudo que está à nossa volta, é também uma manifestação cultural. E a gente aprende essas coisas, e apreende tudo isso que passa em nossa volta, e são coisas que a gente nunca mais vai desvencilhar delas. Aquilo que nós aprendemos da folia de reis, da congada, do catira e outras manifestações do folclore, a gente não esquece nunca mais. Então, é um direito que o cidadão tem, é um direito à cidadania, à cultura. E daí, Antônio, você participando desses movimentos da cultura popular na sua cidade, aqui em Goiânia também, e depois que você se tornou um editor de livros, são milhares de títulos que você já fez ao longo dessa, né, 35 anos. Em 35 anos, onde surgiu a ideia de você lançar o livro Manifestações Culturais em Goiás? Como é que começou isso? Doracino, a verdade é bom até a gente voltar um pouquinho mais. Como que a gente começou a mexer com o livro, né? Nós começamos a nossa empresa quase que do zero, uma mini empresa, não é micro, é mini empresa. E coincidentemente, naquele começo de muita dificuldade, aparece o Ademir Amur, o doutor Ademir Amur, um cidadão que trabalhava na Câmara Municipal, que fez... O Ademir é um médico, professor, dermatologista, né? Exatamente. Aí já tinha marcado o lançamento do livro dele e não encontrava quem rodava esse livro. E tinha um moço, um designer que trabalhava na Câmara Municipal, o João, não me lembro do que, aí sabia que o Valdeci, meu irmão, e eu tínhamos uma grafiquinha lá que poderia rodar. Foram lá o Ademir Amur e esse cara. Eu acho que o Ademir Amur, quando viu aquilo lá, não acreditou que saía dali e poderia sair um livro, né? Mas aí pegamos, falei, vamos fazer. Faltava 2 dias, parece, o lançamento do livro. Você rodava o que antes na gráfica lá? Só blocos, rodava bloco de pedido, bloco... Extremo. Nosso primeiro cliente foi a Seba. Então a Seba tinha milhões de modelos de blocos, né? E aí chega lá e fala, vamos fazer. Meu Deus, misericórdia. Naquele princípio, naquele começo tão ainda muito arcaico, né? E começamos a fazer aquilo. Rodamos a noite inteira, o dia inteiro, a noite inteira, no outro dia, o dia inteiro e tudo. Por resto, a capa foi a que deu mais problema, porque a nossa máquina, a capa era um chapadão, bem chapado, muita tinta. A máquina não soltava o papel ficava colado na máquina. Mas aí ficamos um tocando a mão, o outro lá na frente puxando. A manivela. Foi a noite inteira. E o outro puxando o papel. Tocando na manivela, porque se porcelar automático não rodava. Olha, nunca vi uma dificuldade daquela não, mas o importante é que no dia do lançamento, na hora do lançamento,
Antes, um pouco, nós chegamos lá com 100 e não sei quantos livros. Ele falou, não dá esse livro. Voltamos para trás e corremos, fazemos mais livros, né? Aí até, eu sei que ele vendeu uns 200 e tantos livros naquela época, no lançamento. E aí pronto, aquele susto, aquele apuro total, acabou que a gente pegou amor por livro, né? E aí começou o processo. Na época a UB começou aquele consórcio, né? E isso, o Yuri, o Geraldo levou esse consórcio para lá, para se a gente topava fazer isso. Não sei não, vamos topar, nós topamos, não tem problema não. Na época tinha, que a gente tem que agradecer as críticas, viu? Porque tem crítica que você tem que aprender com o mundo. Nós aprendemos com o mundo. O Nilson Gomes, eu sou grato a ele, porque naquela época ele criticava escrito nos jornais, né? Que errar, mal feito, muito erro e tal, mas foi bom que nós aprendemos, né? E aí pronto. Mas, como tem um ditado, fale mal, mas falem de mim, né? Então, isso ajudou também. E hoje nós temos a grata satisfação de fazer livro para o mundo inteiro, quase que para o mundo inteiro. Mas voltando lá no livro, assim, mexendo nesse processo cultural, nesse meio cultural, a gente vê que está faltando. Tem muitas pessoas que escrevem de todos os lados, escrevem sobre um assunto, sobre outro, mas não tem resumido isso em um livro. Um dia, lá em Salvador, assistindo um programa lá, um programa de televisão lá, meia-noite, apareceu a Caçada da Rainha. Aí, quando terminou, eu vi que estava falando de uma cidade aqui em Goiás. Falei, gente, mas eu nunca vi falar nesse negócio. Caçada da Rainha, Cavalcante. Bom, aí fui atrás para ver sobre esse evento. Aí fui atrás de outros. Falei, gente, precisa fazer uma agenda de eventos culturais em Goiás. Nós temos muitos eventos. Aí fui fazer uma pesquisa, é um dos estados mais ricos em eventos culturais. Falei, não, vou fazer uma agenda. E comecei a escrever. Aí foi até 300 páginas esse livro. Aí fui cortando, no brasileiro não tem preguiça demais de ler. Fui cortando até ficar em 204 páginas. Aí conseguimos a fazer. E como eu não tenho tempo, eu acabei, quando eu fiz essas pesquisas, tudo, aonde que era, eu contratei um jornalista para pesquisar as datas e o nome de quem era o autor, aonde começou, quem começou. E aí conseguimos publicar essa obra aí, que para minha alegria está sendo muito comentada. E Antônio, como a gente falava aqui, né, Doracino, que tem essa questão da folia de reis, tem uns acontecimentos, Congada, folia de reis, catira, tem uns eventos que são antigos e todo mundo conhece. Mas engraçado é que mesmo nessa época das comunicações globais, das comunicações de massa, televisão, internet e tal, estão surgindo novas manifestações culturais populares que não são essas tradicionais, né? Exato. É o Rally do Jegue, não tem um... Tem o Rally do Jegue, já está com 10 anos. Que tem aposta até de R$400 mil no ano passado. R$400 mil. Os caras fazem aposta, qual o jegue que ganha. Tem a corrida de carroça, não tem? Carroça. Tem rally de caiaque. São manifestações assim interessantes. Um evento que ninguém conhece, né? Chamado Muladeiros. Muladeiro, lá da minha cidade. Iporá. Exatamente. Se você perguntar qualquer um em Goiânia, ninguém sabe o que é muladeiro. Mas daí, agora, não virou um evento nacional só, não. É um evento internacional. As pessoas vêm de outros países para comprar esses animais. Porque burro, mula são queridos por todo mundo que gosta de montar, né? Então Goiás exporta, além de muita coisa, a música sertaneja e também agora os muladeiros. Né? E o programa Raiz e Jornalismo Cultural volta já já. Some não. O programa Raiz e Jornalismo Cultural de hoje entrevista o escritor, o dono, o editor, né, da gráfica Kelps, Antônio Almeida.
Edival? Pois é, Doracina, esse livro ele tem uns aspectos assim, diferentes, mas e o Bariano Hortêncio, que é uma pessoa que conhece muito de cultura popular, acho que é a pessoa que mais conhece cultura popular aqui em Goiás, ele falou com muito entusiasmo desse livro. Mas eu queria perguntar para o Antônio o seguinte, o que é que de diferente assim, dos livros que o senhor editou, o que é que ele tem diferente dos outros livros, Antônio? Olha, na verdade, é um livro comum e que eu, na concepção desse livro, quando terminei de pôr ele coloquei ele no ponto de rodar, aí falei para o Leandro, meu filho, Leandro, eu vou gravar esse livro num CD para que as pessoas interagem com esse livro e vejam também as imagens desses eventos e tal. Aí ele falou, pai, esquece CD, não existe mais CD. Você vai usar a coisa moderna, que é o QR Code, que as pessoas, todo mundo que lê tem um celular, né? E aí a pessoa vai mirar o celular, baixa o aplicativo, mira o celular aqui e vai ver o evento. E assim fizemos. E me deu uma alegria muito grande, porque é uma inovação que não existe nenhuma publicação no Brasil, aonde o Google alcança, não existe nenhuma publicação de livro nesse sentido. Não tem. Então, é uma inovação que estou começando. Algumas pessoas já estão pensando em já fazer isso, inclusive alguns catálogos, né? As pessoas, algum artista plástico já quer fazer usando essa ferramenta para que as pessoas, além de ver o que está lá no livro, também vejam o além do livro. Então, isso me deu uma alegria muito grande. Fiquei muito feliz, o senhor governador Marconi Perillo me convidou para fazer o lançamento no Palácio. E foi uma particularidade que ele falou, Antônio, quantas pessoas você vai trazer? Eu falei, umas 280. Ele falou, não, vê se traz só 200 pessoas, que aqui não cabe e tal. Quando foi no dia do lançamento, lá pelas 3 horas, eu fui lá e falei para o cerimonial, falei, ó, vai dar mais de 400. Aí o cara ficou desesperado, né? E, na verdade, deu mais de 600 pessoas. Quando o governador chegou, não tinha jeito dele entrar para ir lá onde a gente estava, né? O senhor esteve lá. E para a felicidade dele, quando eu falei para ele, falou, governador, o senhor me desculpa, porque é muita gente, não teve jeito de cercar. Ele falou, é isso que eu quero, é esse povo que eu quero. Aí aqui tem desde o tocador de pandeiro ao governador. Não que o tocador de pandeiro não é uma pessoa importante, mas é o instrumento que no contexto geral acaba não sendo tão importante, né? Aí, do tocador de pandeiro ao governador. Então foi uma brincadeira muito maravilhosa que teve lá, mais de 600 pessoas. Ele disse que nunca viu um evento daquele tamanho lá no Palácio. O Vilmar Rocha ainda falou para ele, falou, olha, eu já vi uma manifestação desse jeito contra o governo. Agora, para vir aqui na festa no Palácio, não tinha. E o interessante, Antônio, que manifestações culturais em Goiás se tornam um livro de referência. Quer dizer, você fez essa edição, certamente você está preparando novas edições, porque é um livro que vai ter que ser atualizado de tempo em tempo, não é essa a expectativa sua? Com certeza, já tem, quer dizer, já tenho 2 reclamações, né, por que não saiu aquele evento, que é um evento cultural, que deveria estar dentro desse livro. São 52 manifestações culturais que existem dentro desse livro. Mas tem um pouco mais, já descobri pelo menos que tem pelo menos 2 a mais que não estão aí. E agora, já na 4ª edição, nós já vamos inserir esse material. O mais interessante desse livro, que eu acho, que é o mapeamento da cultura em Goiás, que é um trabalho que já vários governos e até as universidades queriam fazer, e o Antônio acabou conseguindo de uma maneira muito mais simples, né? E coloca no eixo central da cultura goiana as manifestações da cultura popular. Quer dizer, as pessoas importantes de uma cidade, às vezes, de um município lá no interior de Goiás, necessariamente não é o prefeito, não é o juiz, não é o delegado, não é o padre, né? Na minha época, que meu pai era o coletor também era uma figura importante. Mas o que é mais importante naquela comunidade será quem é que promove a cultura popular. Por exemplo, um capitão de folia de reis, né? É mais importante, porque ele vai ficar... Capitão de Congada, né? O capitão de Congada, né? Então, a importância que ele tem
para a formação cultural daquela comunidade. Então, a gente saúda e louva o lançamento desse livro e as novas edições, não é, Edivaldo Lourenço, que virão por aí. Cada vez mais ampliadas e com mais elementos, novos filmes para a pessoa ver na hora que passar no QR Code. Com certeza. Pois é uma inovação assim, das mais interessantes. É uma ferramenta utilizada pela literatura para mostrar a cultura popular. Maravilhoso, um casamento assim perfeito, né? E o programa Raiz e Jornalismo Cultural saúda essa iniciativa do Antônio Almeida, o escritor, e também da gráfica Kelps, né? Que imprimiu o livro, que deu vida a essa obra. O senhor governador e a Raquel Teixeira também estavam nesse lançamento e lá elas disseram o seguinte, a Raquel estava dizendo que é um livro para que os jovens se interagem dentro da sala de aula. Todo aluno tem um celularzinho no bolso lá dentro da sala de aula. O professor pode trabalhar falando das culturas que existem em Goiás, populares, né? E os alunos interagindo, cada um assistindo no seu celular, naquele momento, o evento que está em discussão. Então, a nossa recomendação, manifestações culturais em Goiás, de autoria de Antônio Almeida, o livro feito pela editora Kelps. Antônio, brigadão pela sua presença aqui no programa Raiz e Jornalismo Cultural. Eu que agradeço e mais uma vez digo que fiquei muito honrado, muito feliz de poder participar de um programa tão importante para a nossa cultura como é o Raiz aqui em Goiás. Muito obrigado, Edivaldo. Vamos embora? Bora, Darcy. Pois é, mais uma vez uma alegria estar aqui com você, especialmente com o Antônio, ele com essa batalha aí de quase 4 décadas, né, e lutando pela cultura. Obrigado, Antônio. E obrigado a você de casa, que você tenha uma ótima semana. A gente se vê no próximo programa. Até lá!